Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série de vídeos sobre a parte especial do Código Penal brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre o crime de estupro, um crime gravíssimo, mas infelizmente muito recorrente em nossa sociedade. Então fique aí que depois da vinheta nós vamos falar sobre ele. O crime de estupro é definido no Código Penal brasileiro como a conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pela redação do tipo penal, então, nós podemos perceber que há dois elementos básicos na descrição do crime de estupro: a relação sexual, propriamente dita, e a força, o uso da força ou da grave ameaça. O primeiro elemento que vocês devem se atentar para a definição do crime de estupro é o verbo constranger. E não é um simples constranger, é um constranger mediante violência ou grave ameaça. E aqui vocês devem pensar o seguinte: violência no caso do estupro é a violência física, o uso necessário da força física para que o agente conquiste o objetivo dele, que é a relação sexual com a vítima. Então qualquer tipo de uso de força física para obrigar a vítima a manter a relação sexual com o agressor é uma violência. Agora, nem sempre a violência se dá por meio diretamente do uso da força, mas muitas vezes ela se dá por meio de uma grave ameaça. E essa grave ameaça no tipo de estupro, ela deve ser interpretada como uma ameaça à vida, como uma ameaça à integridade corporal da própria vítima ou às vezes de um parente, de um ente querido que está no local. Então, pense na grave ameaça como uma ameaça de morte. O sujeito aponta uma arma para a vítima e fala: ou você faz sexo comigo, ou então eu te mato. Ou aponta a arma para um parente dela, né? E ameaça de matá-lo caso ela não mantenha a relação sexual com ele. Só existe estupro se houver violência ou grave ameaça. Sem isso, não pode falar em estupro. Pode falar, às vezes, em outros crimes, outros tipos de crimes. Mas o estupro sempre com o uso de violência ou grave ameaça. O segundo elemento que vocês devem observar aí é que o tipo penal fala em alguém. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode ser vítima do crime de estupro, seja homem ou seja mulher. Na sua formulação clássica, o crime de estupro era previsto sempre contra mulheres. Usava-se inclusive a expressão constranger mulher e era, portanto, a vítima única e exclusivamente as mulheres. Com a reforma que nós tivemos em 2009, o crime de estupro ganhou um significado muito mais amplo e hoje qualquer pessoa, seja homem, mulher, seja transexual, seja cis, eles podem ser vítimas do crime de estupro, porque não é mais simplesmente um constrangimento à conjunção carnal, como foi concebido originalmente, mas a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. E aqui nós temos então mais um problema a ser trabalhado em torno do crime de estupro. O que é que nós precisamos entender como conjunção carnal e como ato libidinoso? A conjunção carnal é o sexo vaginal propriamente dito. Quando o legislador ou algum teórico do direito usar a expressão conjunção carnal, traduzam já diretamente por sexo vaginal. Aliás, essa expressão conjunção carnal é bastante arcaica e poderia ser muito bem substituída nos dias de hoje pela expressão sexo vaginal, que seria uma expressão mais direta e mais objetiva que qualquer pessoa do povo é capaz de entender. Mas ela significa isso e talvez o legislador, por um pudor aí ou alguma coisa do gênero, não a utilize diretamente. Já a expressão ou outro ato libidinoso, ela é bastante ampla e bastante imprecisa. Então é muito importante nós definirmos qual a amplitude dessa expressão ato libidinoso para fins de caracterização do crime de estupro. Então vejam, se o estupro é a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, esse ato libidinoso ele deve ser da mesma gravidade ou de gravidade semelhante à conjunção carnal. Então nós pensamos aqui num sexo anal, nós pensamos aqui num sexo oral, ou às vezes na introdução de dedo ou objetos na vítima. Há uma discussão importante se o beijo libidinoso poderia ser caracterizado como um ato libidinoso capaz de configurar o crime de estupro.
Mesmo os tribunais superiores já tiveram alguns entendimentos, ainda isolados, de que sim, é possível caracterizar o estupro pelo mero beijo libidinoso. O que é bastante problemático, porque nós estamos equiparando figuras de gravidade completamente distintas. Não dá para comparar uma vítima de um ato sexual forçado com uma vítima de um beijo forçado. É claro que as duas figuras são graves e é claro que as duas figuras merecem uma reprovação jurídica e mesmo penal. Agora, quando nós pensamos no beijo forçado, ele certamente é muito menos traumatizante para a vítima do que ter forçado aí uma relação sexual, seja vaginal, anal, ou com sexo oral, ou seja lá o que for. Mas certamente um beijo forçado agride muito menos a vítima do que as condutas do estupro propriamente dito. Por isso não se pode comparar situações totalmente diferentes e punir as duas situações com a mesma pena, que é uma pena mínima de 6 anos, um crime gravíssimo. Então, para as hipóteses de beijo forçado, existe a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, e é ela que deve ser aplicada nesses casos, e não o crime de estupro. Da mesma forma, nas situações em que o agente vai passar uma mão na vítima, o agente vai agarrar a vítima, o agente vai ter um contato físico com a vítima, mas um contato físico que não envolve uma agressão genital ou outro tipo de agressão sexual mais forte à vítima. Quando a gente pensa no crime de estupro, nós temos que deixá-lo reservado para situações extremas. Nós não podemos banalizar o crime de estupro, como às vezes a gente vê, muitas vezes, por aí sendo feito, às vezes pela própria mídia, né? Às vezes a pessoa fala que foi estuprada num local público qualquer e a gente vai ler a notícia e percebe que aquele estupro que está sendo descrito ali, na verdade, é uma importunação ofensiva ao pudor, porque não houve sequer um contato genital ou alguma coisa do gênero para caracterizar a figura do estupro. Todos esses casos merecem punição, devem ser punidos, é sempre muito bom frisar isso, mas situações de gravidade distintas merecem penas distintas e merecem caracterizações penais distintas. Então o estupro ele é reservado para o sexo vaginal, anal, oral ou às vezes a penetração aí por objetos na vítima. Já a importunação ofensiva ao pudor para aquelas situações em que há uma agressão de cunho sexual, mas uma agressão, vamos dizer assim, mais leve, que é o beijo forçado, as carícias não autorizadas, a violência, o sujeito às vezes agarra a vítima, né? Então todas as situações merecem sim punição, mas não a mesma punição do crime de estupro. Então vejam, com isso aí nós já temos os elementos predominantes do tipo penal do estupro. Ou seja, nós sabemos que tem que haver um constrangimento, que só vai existir estupro se houver violência ou grave ameaça. Nós sabemos que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, pode ser vítima do crime de estupro. E nós sabemos que ele vai se caracterizar com sexo vaginal, que é chamado de conjunção carnal, ou com outro ato libidinoso de gravidade equiparada ao estupro. E aí certamente surgem algumas outras dúvidas, como por exemplo a velha questão de como fazer a prova de que o crime de estupro de fato ocorreu. O estupro é um crime tipicamente praticado às escondidas, fora dos olhares das testemunhas, e isso torna às vezes muito difícil provar o estupro. Há quem acredite, de forma errônea, que o estupro deva ser provado necessariamente por uma perícia. É bem verdade que os crimes que deixam vestígios exigem sim uma prova pericial, mas muitas vezes o crime de estupro ele não deixa qualquer tipo de vestígio. Pense na situação, por exemplo, em que o agressor usa um preservativo, que o agressor ameaça a vítima com uma arma de fogo e, nesse caso, não haverá muito vestígio a ser analisado por um perito, porque não vai haver esperma na vítima, não vai haver marcas de violência, porque o estupro foi praticado com uma grave ameaça e não com a violência física, né, propriamente dita, e aí então o perito não terá como dizer se houve ou não a violência. O que é preciso entender é que a perícia em relação ao crime de estupro, ela é capaz de comprovar no máximo a existência da relação sexual, mas ela não é capaz de comprovar o dissenso da vítima.
E para se punir alguém pelo crime de estupro, não basta comprovar que houve a relação sexual, porque a relação sexual em si ela é atípica. Não é crime você manter relação sexual. O que vai caracterizar o estupro é o dissenso da vítima. E é isso o mais difícil de ser provado. Muito mais difícil do que a relação sexual em si, que muitas vezes não é negada sequer pelo acusado do crime de estupro, que admite que manteve a relação sexual com a vítima, mas nega que ela tenha dissentido. Quando se faz a perícia médico-legal na vítima do estupro, se busca predominantemente comprovar que a relação sexual existiu e que foi com aquele determinado indivíduo. E isso se faz principalmente através da coleta de resquícios ali do esperma do acusado na vagina da vítima. E aí sim, através de um exame de DNA, é possível muitas vezes comprovar que aquele indivíduo manteve a relação sexual com a vítima. Mas isso comprova tão somente que houve a relação sexual. Não há como um perito comprovar dissenso por meio da perícia. A perícia pode provar sim que houve algumas marcas de violência no corpo da vítima. Mas essas marcas podem ter sido praticadas com o consenso da vítima, numa relação BDSM, por exemplo. Então, o fato de existir algum tipo de marcas no corpo da vítima não quer dizer que necessariamente houve o dissenso. É preciso saber ler esses laudos periciais nos crimes de estupro para não tomar conclusões apressadas. Às vezes, o perito fala que a vítima possui microlesões dentro da vagina e muitas vezes a pessoa tende a achar que isso comprova o dissenso ou comprova algum tipo de violência. Nada mais falso. Microlesões vaginais são relativamente comuns quando se pratica o sexo através, por exemplo, da introdução de vibradores ou de outros objetos mais rígidos dentro da vagina e pode ser provocado inclusive por um tamanho do pênis mais avantajado aí, que pode provocar microlesões vaginais, o que não aprova estupro coisa nenhuma. Por outro lado, um estuprador com o uso de uma arma de fogo e que não tenha uma compleição mais avantajada, ele vai manter a relação sexual com a vítima e não vai provocar microlesões nenhuma. Então, esse tipo de prova pericial é muito frágil para se dizer se houve ou não a violência, porque muitos atos consentidos deixam vestígio, deixam microlesões na vagina da vítima e outros atos de estupro, propriamente dito, não deixam qualquer tipo de lesão quando praticados por meio de uma grave ameaça com arma de fogo, que muitas vezes a vítima fica tão assustada que ela não esboça qualquer tipo de reação, afinal de contas, com arma na cabeça, ninguém vai ficar reagindo. Então vejam que a prova pericial ela é muito pouco conclusiva em relação ao dissenso e não é suficiente para se comprovar que um estupro ocorreu ou deixou de ocorrer. Normalmente o crime de estupro é comprovado pela palavra da vítima, desde que evidentemente essa palavra da vítima esteja coerente com as demais provas coletadas nos autos. Então vai se ouvir a vítima, vai se ouvir o réu buscando aí incoerências na narrativa do réu. Se eventualmente houver testemunhas, às vezes não testemunhas presenciais, porque é muito difícil nós termos testemunhas presenciais no crime de estupro, mas testemunhas que estavam antes do momento em que ocorreu o estupro ou depois que encontraram a vítima logo depois ao crime, e essas testemunhas vão falar como que a vítima estava, se a vítima estava tendo um relacionamento com o réu ou não, se a vítima estava muito abalada depois do fato ou não, porque tudo isso vai ajudar a construir a história, construir os fatos. Né? É claro que muitas vezes a gente tem situações em que uma mulher comparece em juízo para alegar que foi estuprada e ela não foi estuprada. Então nós não podemos querer condenar uma pessoa, seja ele homem ou mulher, pura e exclusivamente com base na palavra de uma vítima, porque as vítimas muitas vezes mentem. Existem as falsas vítimas. Não são raros os casos de mulheres que comparecem em uma delegacia para acusar o parceiro ou o ex-parceiro de um crime de estupro e se descobre mais tarde que na verdade ela queria se vingar por alguma coisa que ele fez ou porque ele terminou o relacionamento ou alguma coisa do gênero.
O que é extremamente grave se você pensar que uma acusação de estupro pode não só levar o indivíduo preso, mas preso pelo crime de estupro, que nós sabemos que existe toda uma cultura de violência sexual dentro das prisões, cultura essa que a sociedade, infelizmente, na sua maioria, aplaude esse tipo de violência sexual. Em relação ao dissenso da vítima, é preciso dizermos que ele pode se dar a qualquer momento. Eventuais atos anteriores da vítima que geraram algum tipo de expectativa por parte do autor de que ele teria uma relação sexual com a vítima não podem servir de argumentos para absolvê-lo no crime de estupro. Então, muitas vezes nós temos a situação em que a vítima sai com o autor, eles mantêm um relacionamento, eles se beijam, eles praticam às vezes preliminares, e aí eles vão para um motel ou vão para alguma residência, algum local, com a intenção de ambos de praticarem as relações sexuais, mas chegando lá, a vítima, por qualquer motivo, ela desiste da prática dos atos sexuais. É um direito dela, ela pode dizer não a qualquer momento e a vontade dela precisa necessariamente ser respeitada. Se o agente não respeitar a vontade da vítima, ele praticará o crime de estupro e será punido por ele, independentemente da vítima ter gerado nele anteriormente algum tipo de expectativa de que manteria relação sexual com ele. Ela pode desistir a qualquer momento, ela pode mudar de ideia a qualquer momento, inclusive durante a relação sexual. A vítima pode pedir para parar aquela relação sexual e, se o réu insistir em manter a relação sexual com ela, estará caracterizado o crime de estupro, porque ele estará constrangendo essa vítima a continuar a seguir mantendo relação sexual com ele, e aí caracteriza o estupro inequivocamente. Alguns autores, mesmo nos dias de hoje, insistem na tese de que o homem poderia ser absolvido do estupro caso ele interpretasse um não que a vítima dissesse como algum tipo de charme, algum tipo de jogo de sedução. E aí ele estaria em erro de tipo, o que o absolveria por esse crime de estupro. Essa visão, para mim, é completamente absurda, porque numa situação como essa, em que a vítima diz clara e expressamente que não deseja prosseguir na relação sexual, ele estaria agindo, no mínimo, em dolo eventual, aceitando o risco da vítima estar falando sério e não ser um mero jogo de sedução e constrangendo-a à relação sexual. Portanto, ele deveria ser punido por isso, porque, seja por dolo direto ou por dolo eventual, ele estaria praticando um crime de estupro. Não cabe a ele julgar se o que a vítima está falando é sincero ou não. Cabe a ele interromper a relação e perguntar para ela, afinal de contas, qual que é a dela. Ela quer ir para casa ou ela quer continuar com a relação sexual? Basicamente é isso que deve ser feito. Finalmente é bom falarmos de algumas questões que ainda hoje geram algum tipo de polêmica, como por exemplo a hipótese da prostituta ser vítima de estupro. Claro que a prostituta, assim como qualquer outra mulher ou qualquer outra pessoa, pode ser vítima do crime de estupro. Não há problema algum em relação a isso, porque o que se tutela é a liberdade sexual. E o fato dela eventualmente prestar serviços sexuais não a obriga a transar com quem quer que seja. Então a prostituta pode sim ser vítima do crime de estupro normalmente. Mesmo se o agente pagou pela relação sexual, mesmo se ela aceitou manter relações sexuais com ele por aquela quantia, na hora em que vai haver a prestação do serviço sexual propriamente dito, ela pode desistir a qualquer momento. Claro que na esfera civil, esse indivíduo pode pedir o reembolso do dinheiro pago, não é? Já que o serviço sexual não foi prestado como havia sido contratado. Agora, que em qualquer momento ela pode sim desistir da relação sexual, por qualquer motivo, sim, ela pode. A liberdade sexual é um bem jurídico inalienável, então ela não vende a liberdade sexual dela. Se durante a prática da relação sexual ela quiser desistir, a qualquer momento ela pode fazê-lo, sim. E se o agente insistir em manter a relação sexual, seja porque já pagou adiantado ou por qualquer outra questão, ele será punido pelo crime de estupro normalmente. Uma outra questão, que é mais uma questão histórica, hoje mais ou menos pacificada pela jurisprudência, é se o marido poderia ou não praticar o estupro em relação à própria esposa.
No passado, por incrível que possa parecer nos dias de hoje, já houve uma tese consagrada pela jurisprudência de que o marido tinha o direito de manter relações sexuais com a esposa e, portanto, ele não poderia praticar estupro porque ele estaria no exercício regular de direito, o que é uma causa de exclusão da antijuridicidade, pensando aí de uma forma técnica. Essa tese, felizmente, foi abandonada e nos dias de hoje ninguém em sã consciência defende a ideia de que o marido possa manter relações sexuais com a mulher na hora que ele bem entender, como bem entender, porque, evidentemente, a mulher tem a liberdade sexual dela, assim como o marido tem a liberdade sexual dele, e eles vão manter relações sexuais na hora que ambos quiserem, porque o casamento, evidentemente, não gera um direito subjetivo das partes em terem relações sexuais na hora que bem quiserem ou que bem entenderem. Uma situação ainda que é importante de ser analisada é quando o agente pratica mais de um ato sexual com a vítima. Por exemplo, uma conjunção carnal e um outro ato libidinoso, como sexo anal, por exemplo. Nessas situações, o agente será punido por um único crime de estupro. Porém, na hora de fixar a pena, o juiz deverá levar isso em conta para aumentar a pena, tendo em vista aí a pluralidade de atos sexuais praticados pelo agente. Por fim, é preciso lembrar ainda que o crime de estupro é de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Isso quer dizer que a vítima tem um prazo de 6 meses para pedir às autoridades que processem e condenem o acusado pelo crime por ele praticado. Se ela não fizer no prazo de 6 meses, não há mais o que fazer e ela perde, então, esse direito à representação. Era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês muitos pontos em relação ao crime de estupro, e se vocês gostaram do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, porque você ajuda o seu colega, que vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho aí sobre o crime de estupro, e você me ajuda na divulgação do canal, para que o nosso canal possa chegar cada dia mais a um maior número de pessoas. Espero revê-los numa próxima oportunidade, um grande abraço e até a próxima.